Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã, poderosamente nessa semana que se inicia e que Ele possa trazer, por meio sempre da sua santa e poderosa palavra, um refrigério, uma mensagem, algo que conforte o nosso coração, algo que vem do alto. E por falar nisso, como está o seu coração, meu irmão? Como está seu coração, minha irmã? Espero que bem. Vamos para cima, hein? Vamos nos reconstruir e vamos mudar o mundo. Vamos lá? Hoje, o texto para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 4, a partir do verso 8, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é verdadeiro, pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Glória a Deus, irmãos, por essa mensagem do apóstolo Pedro. Aqui é justamente o começo da igreja, é o começo, os primórdios, aonde houve o segundo crescimento de um acréscimo de 5.000 pessoas devido à cura de um aleijado na Porta Formosa. E é importante contextualizar o livro de Atos, mostrando que aquilo que Jesus Cristo veio para nos ensinar a fazer, haveria uma continuidade por meio agora dos apóstolos, sob a liderança de Pedro, um pescador humilde e simples, mas que foi transformado pela convivência com o Mestre. Isso fala muito com a nossa vida, porque Pedro agora está se colocando como ponte e diante a homens de duro coração. E eu gosto de contextualizar justamente o livro de Atos por isso, como uma ponte, como um livro de transição, porque eu creio que algumas pessoas estão transicionando. E pensando nisso, vamos contemporalizar, ou seja, vamos fazer as aplicações pertinentes e trazer para a nossa vida. Começa falando assim, ó: cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu. É bom, né, irmão, de pensar nisso, porque eu gosto de fazer algumas conjecturas, sempre de pensar que quantas vezes Pedro talvez pensou que não fosse, respondeu o anseio de alguma alma. Quantas vezes na dificuldade, principalmente ali quando negou Jesus aos pés da cruz. Mas quem está cheio de Deus, irmão, quem está cheio do Espírito Santo, sempre tem respostas. E mesmo que não seja sempre no momento certo, sempre terá uma resposta, ou ele buscará, porque Deus é a resposta para tudo. E uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, está cheia de Jesus, está cheia de Deus. Então ela tem a resposta, ela tem um anseio para aquilo que é justamente os dilemas mais profundos das almas que se encontram por aí vagando. E não importa, irmão, qual seja a pergunta, eu quero te dizer, a resposta sempre será Jesus. Sempre será Jesus. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Que vocês não sabem. Irmão, quer obter resposta? Mergulha mais fundo, entre nas madrugadas, ofereça um jejum. Eu duvido de Deus não chegar com resposta, duvido mesmo. A gente pode até não entender, mas Deus ficar sem responder, jamais. A palavra fala em Jó 33:14, que Deus fala o tempo inteiro, mas nós homens não percebemos. Então, entre mais profundo, fique sensível ao Espírito, porque um homem cheio do Espírito sempre terá respostas. E ele fala: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Glória a Deus. Irmãos, o detalhe é
ministração de Pedro é que há pouco ele estava preso por ter curado esse homem, numa tentativa desses líderes, dessas autoridades e esses líderes do povo, barrar aquilo, ou seja, parar aquilo que Jesus começou. Mas o que o céu começa, o céu termina. Eu quero repetir, o que o céu começa, o céu termina. E eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, pelo que você tem passado, eu não sei qual é a obra que Deus começou em tua vida, mas uma coisa eu posso te falar com toda convicção, Ele terminará. Eu quero repetir, Ele terminará aquilo que Ele começou, porque não há uma obra inacabada no céu. Olha, agora é importante a gente perceber como Pedro está falando, porque Pedro é uma obra dessa. Pedro é uma obra da mão do Senhor Jesus. Pedro é um simples pescador, e às vezes o milagre é esse, um homem bom de humilde coração. E é um homem que volta para casa cedo, é um homem que ama sua esposa, que cuida bem de seus filhos, num mundo todo corrompido em que ninguém quer mais saber de família. Um homem pode ser um homem bom, de humilde coração, que sabe que dentro daqueles homens, assim como Jesus ganhou Nicodemos e José de Arimateia e também Jairo, o pai da menina líder da sinagoga que faleceu, ele sabe que alguns dentro daqueles corações endurecidos podem ser salvos. Basta aceitar, basta abrir o coração, basta abrir a mensagem para que abrir espaço para que a mensagem entre. Eis que estou na porta e bato. Eis que estou na porta e bato. Ele já está batendo, já tem tempo. Está batendo na porta de corações de familiares. Está batendo na porta de corações de cônjuges que estão opressos. Está batendo na porta de corações de filhos que se perderam nas drogas. Está batendo na porta da filha que para pagar a faculdade se vendeu à prostituição e agora ela dá um beijo no filho e vai trabalhar. Detalhe, o filho ela nem sabe de quem que é. Está batendo na porta. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe. Ele tem batido na porta dos corações. E o amor, ele bate na porta. Eu quero repetir, o amor, ele bate na porta. Mas mais do que isso, irmão, pode vir numa resposta como Pedro. Mas Pedro ensina muito para nós, porque reconheça as competências, irmãos. Autoridades e líderes do povo, e todo o povo judeu. Mas também, meu irmão, reconheça, jamais se faça pequeno de quem se acha grande. Mas também reconheça-te a ti mesmo. Eu quero repetir, reconheça-te a ti mesmo. Olha o que ele fala, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação. Eles realizaram uma boa ação, irmão. Então, sabe, eles sabem quem eles são. Eles sabem justamente porque é aquilo que nós não precisamos fazer, que nós não temos a obrigação de fazer, que revela de fato quem nós somos, irmão. E eu gosto de um texto que está em Atos 20:35. Ele fala, e em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus, a maior bênção em dar do que receber. Esse é o apóstolo Paulo, outro que teve o coração transformado depois de um encontro com metas. Sabe por quê, irmão? Porque nós já não somos mais os mesmos. Temos passado por um deserto e um deserto escaldante, então não somos mais os mesmos. Agora nós estamos mais firmes, estamos mais fortes e temos uma boa história, um belo testemunho para contar. Podemos avançar porque podemos tudo naquele que nos fortalece. 1 de Pedro 2:9 fala, mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei. Eu quero repetir, vocês são sacerdotes do rei. São santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Luz que me guia, luz que nos guia. Então jamais esqueça, irmão.
sabe, de agradecer mostrando pelos outros aquilo que fizeram por você. Eu quero repetir, jamais esqueça fazendo pelos outros aquilo que fizeram por você. E quando eu falo que fizeram por você, é que ele fez por você. Jesus, ele é infinito em amor e bondade. Ele é infinito em misericórdia e podemos demonstrar, mesmo que seja difícil, podemos aprender. E mesmo que ainda não consiga, irmão, jamais desista de tentar, sabe, mostrar o amor do Pai. Eu quero repetir, mostrar o amor do Pai. Olha, a palavra fala: saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aqui é o cume, vamos dizer, o ápice daquilo que é a palavra. Por quê, irmão? Porque fale a verdade, mesmo que confronte, porque somente a verdade liberta, irmão. Somente o conhecimento da verdade. Então fale a verdade, mesmo que confronte, porque o que Pedro está fazendo ali é um confronto direto. Ele acabou de sair da prisão, irmão. Essa palavra poderia levar ele de dentro para a prisão. Ele poderia voltar para o lugar da onde ele estava querendo sair. Ele estava negando a si mesmo, falando a verdade. Então fale a verdade mesmo que confronte, irmão. Por quê? Porque nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos curados, nós fomos restaurados pela própria verdade. Em verdade vos digo. Isso era algo recorrente no vocabulário do mestre. Em verdade vos digo. Em verdade, porque em verdade, a verdade contida dentro da verdade. Então jamais, meu irmão, jamais mesmo deixe de falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que, saiba, as pessoas possam te rejeitar. O medo de perder te impede de ganhar. Eu quero repetir, o medo de perder te impede de ganhar. Não fique com medo de perder as pessoas. Só se for embora e não voltar, irmão, é porque verdadeiramente, talvez nem era para ficar, porque o que permanecerá conosco será em verdade. Tiago 1, versículo 18, olha essa palavra: e foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra. Esse foi o meio qual ele nos alcançou. E olha o que aconteceu durante o nosso arrependimento, e nos tornando os primeiros frutos de tudo que ele criou. Algumas versões traz as primícias. E dentro de cada casa, irmão, dentro de cada empresa, dentro de cada igreja, dentro de cada segmento, dentro de cada esfera da sociedade, há uma primícia de Jesus, plantada e regada com lágrimas, com muita oração e com muitos sonhos que só o Mestre realizou. Então não traia jamais a verdade que foi plantada dentro do teu coração. Promulgue essa verdade, fale a verdade mesmo que doa nas pessoas. Agostinho, ele falava uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: agrade se possível, mas a verdade a todo custo. A verdade a todo custo, irmão. A verdade, na verdade, ela nem tem custo. Então sempre fala a verdade, confronte com a verdade. Olha, e o que ele segue falando, ele fala assim, ó: quem os senhores crucificaram, não parou lá, quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Eu aprendo muito com essa coragem do apóstolo Pedro. Raba de da Candarraia. Ele está aqui. Ele está aí. Randa saia. Eu vou ler novamente. A quem os senhores crucificaram, mas a quem ressuscitou dos mortos. A cruz era a condenação, a crucificação era a condenação. E a verdade é que ele foi condenado, a cruz que ele carregou era minha e sua. Foi condenado por causa dos nossos pecados, mas de forma inocente, porque nele não havia pecado. Nele não havia culpa e nem acharam algo que pudessem o condenar. Então, nem tudo que o mundo condena, o céu reprova. Mas às vezes o mundo condena, meu irmão, mas o Deus aprova.
Às vezes a sua família está condenando algo na sua vida, mas às vezes Deus aprova. Às vezes o seu patrão está condenando alguma atitude sua, mas às vezes Deus aprova. Às vezes um irmãozinho menos instruído está condenando algo no teu coração, mas Deus aprova. O céu aprova. Olha, vamos ler novamente. Nossa, traz uma paz ao coração. Olha, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou. E não importa o que aconteça, irmão, a última palavra na nossa vida, se andarmos em verdade, sempre será do Mestre. Creia nisso, creia nessa palavra, receba ela em teu coração. Olha, irmão, não estamos aqui para agradar homem. Eu estou cansado, sabe, desse papo de merecer, estou cansado desse papo de ter que agradar gente estranha, que nem se importa com a gente. E eu creio que talvez você seja assim como eu, irmão. Não estamos aqui para agradar. E eu, como, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, versículo 10, ele fala, vejam que não estou procurando agradar a homens. Para uma igreja que estava sendo atacada por falsos ensinos. Aqueles que falam de Deus, eles falam de Deus, mas na estrada da vida, meu irmão, vários irmãos se corromperam. Dalila traiu Sansão e Judas se vendeu por 30 moedas. Olha, ele fala, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É do rei, é pelo rei e pelo reino, é por ali que nós vamos partir. É nessa linha, falando em verdade e reconstruindo. Pedro não para, ele fala, meu irmão, pois a respeito desse Jesus que se diz, e ele embasou aquilo que ele estava falando firmado nas escrituras, algo que vem de Isaías, e ele fala, a pedra que vocês, os construtores, porque era eles que deveriam fazer, a missão era deles, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular, e muitas vezes será assim na nossa vida, irmão, muitas vezes será assim. Aquilo que o céu está aprovando na nossa vida será o início e o fim. A pedra angular era a primeira pedra, era a pedra fundamento de toda a construção antiga e era a pedra que dava o enfeite, os contornos lindos e maravilhosos que somente Deus pode fazer. E eu gosto quando Pedro leva para essa esfera da construção. E eu vou chegar lá, por quê? Porque, meu irmão, a construção é de Deus. A construção sempre será de Deus na minha e na sua vida. Então por isso que nós não devemos dar papo. Vai pela fé, meu irmão, e não vai pela ideia dos outros. Não devemos dar conversa, vai pela fé, meu irmão, e não vai pela ideia dos outros. É por isso que às vezes precisaremos silenciar para que a nossa alma descanse. Vai pela fé, minha irmã, e não pela ideia dos outros. É Deus quem quer te ver feliz. É Deus quem quer te dar um futuro de paz e esperança. É Deus que sabe, eu bem sei, os pensamentos que tenho sobre vocês. E quero ler um texto, irmão. Lamentações 3, versículo 37. Jeremias escreveu, pois quem é aquele que diz, assim acontece, sem a ordem do Senhor? Crucificaram, irmão, mas Deus ressuscitou. Condenaram, irmão, mas a última palavra vem do Mestre. O médico pode estar desenganando e falar que vai morrer, mas Jesus ressuscita. Pode estar doente, pode estar acabado agora, mas vai ficar cheio de saúde e vida plena. Pode estar morto, pode estar em ruínas, mas Deus vai ressuscitar da vida e vai colar cada caco do coração. Pode estar separado, mas Deus vai unir. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Pois quem é aquele que diz, e assim acontece, sem a ordem do Senhor? Se tem uma palavra, irmão, persiga ela. Se tem uma palavra, minha irmã, persiga ela, porque aquilo que foi declarado se cumprirá. E eu quero partir por final, meu irmão, por quê? Lembra que eu falei da pedra, da construção? Porque ele fala, não há, no versículo 12, salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio da qual devemos ser salvos. Eu gosto disso. Por quê, meu irmão? Porque a salvação é uma obra, é um passo de cada vez. Não é necessário mais temer. A dívida foi paga, não é necessário ter pressa. Temos todo o tempo do mundo. Aliás, nem é do mundo. Temos todo o tempo do Senhor do tempo. Temos todo o tempo e é de Deus. Somente persiga aquilo que Ele colocou dentro do teu coração. Viva pelo Espírito e deixa Ele te guiar. Sabe?
Coloque os seus pensamentos no alto e siga em frente, meu irmão. Siga em frente, minha irmã. E assim como esses homens, assim como Pedro ali de frente, há homens que poderiam até mesmo matá-lo, você se tornará imparável, incansável e inabalável. Não haverá mais obstáculos que possam parar. Não haverá mais tempestade que te faça fugir. Não haverá mais vale que te impeça de ver o topo da montanha. Não haverá mais deserto que possa impedi-lo de chegar à terra da promessa. Eu quero terminar com vocês e partir para o final, irmão, dizendo que o Cordeiro tem sim uma recompensa para o teu sacrifício. Hebreus 7:25 diz: ele pode salvar completamente todos quanto vão a Deus por meio dele. Ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra, toda a obra de Deus é executada pela palavra que se fez carne. Ele é a palavra em execução. Ele é a própria palavra em cumprimento. Ele é as promessas de Deus cumpridas. Ele é, uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali, intercedendo em favor deles. Então eu quero terminar com Romanos 10:11. Creia no Senhor Jesus e jamais será enganado. Creia no Senhor Jesus e jamais será confundido. Creia no Senhor Jesus e jamais será envergonhado. Ele tem a habilidade de fazer histórias tristes se transformarem em alegria. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.